Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29/7/2026, quarta-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP. Trago duas notícias muito importantes no dia de hoje sobre o XRP. Primeira de tudo, pessoal, uma gestora de fundos de aposentadoria com 1,9 trilhões de dólares em ativos ali dentro, né, da sua instituição, está entrando no mercado dos ETFs de XRP. ETFs que começaram em 2025, precisamente ali em novembro, né, com o primeiro ETF de XRP, e de lá para cá várias, né, gestoras de ativos e instituições começaram com os seus ETFs de XRP em bolsas, tendo que comprar ali XRP nas corretoras spot para ter para os seus clientes. Uma gestora, né, de ativos que administra cerca então de 1,9 trilhões de dólares entrou nos mercados ETF de XRP, ampliando o acesso a investidores que não pode deter ativos diretamente, né? Uma especialista no mercado confirmou tudo isso, afirmou que essa gestora de ativos, que administra então quase 2 trilhões, entrou no fundo negociados em bolsa de XRP. Uma novidade que tem mais peso do que a entrada de outra empresa nativa de criptomoedas no mercado, né? Seu argumento principal que as empresas focadas em aposentadoria atendem a uma base de clientes que muitas vezes não podem comprar o XRP diretamente em corretoras, mas pode ter acesso a ele por meio de um ETF regulamentado ali, né, dentro de Wall Street. Essa distinção é importante porque os planos de pensão, fundos patrimoniais, contas de aposentadorias corporativas e consultores de investimentos registrados podem estar sujeitos a mandatos que impedem a custódia direta de ativos digitais ou o uso de corretoras. Um ETF oferece a esses investidores uma estrutura diferente em torno do mesmo ativo subjacente. Os ETFs que estão abrindo um caminho regulamentado para a exposição do XRP. Para vocês terem uma ideia, um ETF de spot XRP é negociado como um título listado em uma corretora em vez de exigir que o investidor gerencie uma carteira, uma conta em uma exchange. Os produtos, né, como um ETF ali, como o próprio, né, o Canary Capital, que foi o primeiro ETF, tem, né, vinculados veículos lastreados em XRP que são mantidos em custódia, enquanto, né, os acionistas do ETF possuem títulos que representam essa exposição e não os tokens em si. Para, né, os defensores de autocustódia, essa compensação é significativa. Os detentores de ETFs não podem enviar ao usar o XRP diretamente e precisam confiar no custodiante no fundo. Mas essa estrutura regulamentada é justamente o que pode tornar o ativo viável para as instituições cujas políticas excluem a posse direta de criptomoeda, de XRP, né? A própria, né, Camila, que trouxe essas informações, ela argumentou que a entrada de uma grande gestora de fundos de aposentadorias, como a própria T. Rowe Price, no segmento, sugere que a demanda ultrapassou a base de investidores nativos de cripto. Segundo ela, essas empresas geralmente precisam de aprovação legal de conformidade de distribuição antes de oferecer um produto, e a demanda dos consultores financeiros provavelmente faz parte deste cálculo. Os fluxos, né, de entradas que podem sustentar a demanda, mas não garante uma recuperação, né? Isso aí todo mundo sabe que a aprovação de um ETF automaticamente gera preços mais altos para o XRP. Quando os investidores compram cotas de um fundo à vista, o emissor pode precisar adquirir o XRP, criando demanda direta. No entanto, os fluxos de ETF podem se inverter rapidamente, principalmente durante períodos de baixa no mercado, né? Os fundos de XRP registrados aí em 8 semanas consecutivas de entrada de capital, mesmo com o XRP sendo negociado, né, em seus níveis mais baixos em quase 2 anos, ela caracterizou isso como sinal encorajador, ao mesmo tempo que enfatizou que um ETF é uma
porta para o capital e não uma garantia de que o capital continuará entrando. A implicação, né, de XRP a longo prazo é uma mudança na base de proprietários. Uma maior participação de um ETF, contas de aposentadorias, poderia atrair investidores que rebalanceiam trimestralmente ou mantêm seus investimentos por ciclos mais longos em vez de traders de criptos que reagem a oscilações de preço a cada hora e ao sentimento de redes sociais. Então, pessoal, primeira notícia é que o XRP está entrando, né, para mais um ETF ali com um fundo de aposentadoria que tem ali gestão de quase 2 trilhões de ativos. E outra grande notícia, né, é que os grandes planos da Evernorte que estão sendo comentados ali para o XRP, que está surpreendendo, né? Quem trouxe essa informação foi o X Finance Bull, que destacou essa nova perspectiva sobre o papel de XRP nesse mercado de ativos, sugerindo que possuir criptos pode eventualmente se tornar muito mais do que esperar que seu preço suba. Em seu tweet, né, esse especialista destacou os planos de Evernorte de implantar o XRP em diversas atividades financeiras. Isso apresenta o ativo como uma parte produtiva de um ecossistema financeiro mais amplo em vez de simplesmente investimento especulativo. A Evernorte, ela pretende usar suas reservas de XRP por meio de empréstimos, operações de base e participações de ativos dentro do XRP LED. E o comentarista sugeriu que essa abordagem poderia permitir que os detentores gerassem valor enquanto contribuíam para o desenvolvimento da infraestrutura financeira em torno da rede da XRP Ledger. A publicação resumiu o conceito afirmando que os investidores poderiam manter XRP, obter retornos com o seu uso e apoiar a expansão do ecossistema completo do XRP. Fez aqui então a entrevista, né? E o próprio X Finance Bull, ele comentou tudo sobre o que possa acontecer em breve com o XRP, né? Daí mostra que o XRP está posicionado como um ativo de utilidade. Todo mundo sabe, né, nesse sistema financeiro de pagamentos, né, XRP leva aí em torno de 3 a 5 segundos para liquidação de transações e muito baratos. E o próprio representante da Evernorte também enfatizou que as empresas que lidam com um grande volume de pagamento precisam de custos previsíveis e liquidações rápidas, e é o que a utilidade do token XRP traz, né, para o token nativo da rede, né? Além de tudo isso, né, a eficiência, né, dos pagamentos do XRP, a própria publicação de X Finance Bull focou na ideia de que o XRP poderia se tornar um ativo gerador de renda por meio de participações institucionais, referência de empréstimo, negociação de base e envolvimento do ativo na lista de ativos do XRP, que sugere o futuro no qual detentores de ativos digitais podem buscar retornos de atividades financeiras. A publicação também, né, fala sobre empresas implementar o XRP cada vez mais dessa forma, e a posse do ativo poderá ficar associada à participação em serviços financeiros descentralizados. Daí veio alguns, né, usuários falando, principalmente, né, o TheCryptoPirate ecoou essa opção em resposta à publicação, e o usuário afirmou que o objetivo a longo prazo é gerar renda com o rendimento do XRP, acrescentando que, embora a tokenização continue sendo um desenvolvimento importante, usar o XRP como garantia para produtos financeiros parece ainda mais atraente. Então, uma grande, né, empresa ali hospitalar, né, dos Estados Unidos, que tem XRP em posse, né, como propriamente ali uma garantia, né, vem esses planos, né, da Evernorte para o XRP. Então isso é muito importante, né, que traz mais utilidade aí e adoção, né, por grandes empresas dentro dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então duas notícias no dia de hoje para vocês ficarem ligados. Gestora de fundos de aposentadoria de quase 2 trilhões com o ETF de XRP e esses grandes planos da Evernorte para o XRP que está sendo comentado principalmente nas redes sociais. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.